Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Devocional de Salmos. Hoje, dia 3, estamos aí fazendo um Devocional de Salmos e eu estou muito feliz porque vocês estão participando. Que Deus abençoe vocês mais e mais, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pelas marcações, pelas menções, tá bom? Estamos felizes aí por isso, tá? Recuperando ainda tô me recuperando. Amanhã a gente já vai estar na nossa casa, tá bom? Último dia aqui na minha mamãe. E é isso. Fala, meu povo, paz de Cristo a todos, muito bom dia. Hoje, sabadão, dia 3 de agosto de 2024, estamos aqui em mais um passo, terceiro passo da nossa jornada de salmos, né? Estão faltando agora 147 salmos. Tá contando. 147, 146. Gente, vamos até 140. dezembro. Você topa ir até dezembro com a gente? 146. Então vambora. Vambora, tá? Deus abençoe sua vida, tá bom? Que abençoe seu sábado, para a glória de Deus. Vamos orar? Lembrando que amanhã tem escola bíblica, mas amanhã também vai ter devocional para a glória de Deus, tá? Ora aí, você agora. Feche seus olhos se você pode. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, pelo dom da vida, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje. Abençoa, Pai, esse final de semana que está iniciando, que seja um final de semana, Pai, cheio da Tua presença. Senhor Deus, glorifica o Teu nome. Abençoa os ouvintes, ó Pai, que estão aqui com a gente, ligadinho na live. Dê, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, cheio da Tua presença, da Tua paz, que excede todo entendimento. Guarda, livra, protege, para a glória do Teu nome. Assim nós choramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, vamos lá. Hoje eu faço a leitura. Por favor. Salmo de número 3. Vamos lá, gente, desculpa. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos dos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Lindo esse salmo, gente. Vamos lá. Quer que eu comece ou você vai dar a introdução? Eu vou dar uma introdução aqui Então, tá rápida bom. para explicar o seguinte, gente. Esse salmo aqui, o salmo número 3, é um salmo de Davi, que é um dos maiores salmistas, ou talvez maiores compositores, melhor dizendo, de salmos, né? São 150 salmos. Alguns afirmam que Davi tem 73, enfim. Os números divergem um pouco, dependendo do tipo de comentário que você se propõe a estudar. E esse salmo aqui era quando Davi estava numa fuga, fugindo do seu próprio filho por nome Absalão. É importante a gente falar nessa manhã aqui, quem foi Absalão? Absalão, ele foi o terceiro filho que Davi teve, registrado em 1 Crônicas, capítulo 3. Okay? O primeiro é Aminon, o segundo é Daniel, que não é o Daniel profeta, ok? E o terceiro que está registrado lá é esse homem chamado Absalão, esse jovem chamado Absalão, filho de Davi, com uma mulher chamada Maacá, filho dela, ok? Daniel era filho de Davi com Abigail, e Aminon, agora me fugiu a memória, tem que conferir 1 Crônicas, capítulo 3, quem era? Dá uma olhadinha em 1 Crônicas, capítulo 3, de quem Aminon era filho de Davi, com que mulher que era, que agora me fugiu o nome. É um nome até tranquilo de ver. 1 Crônicas, capítulo 3, fala sobre isso, tá? E aí, essa história tá aí.
1 Crônicas 3. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram: de Hebron, o primogênito Aminon, de Ainoã, Ainoã era Jezreelita. a mulher que teve filho com Aminon era filho de Davi com Ainoã. Tá? Daniel Segundo era Daniel, com Abigail, certo? isso. E Absalão com Maacá, O certo? terceiro Absalão com Maaca. Maacá. Maaca. Isso. Filha de difícil, Talmai. difícil de pronunciar. Então, são 3 filhos. Na verdade, ao todo, se não me falha a memória, são 19, ou quase 20 filhos que Davi tem. Muitos deles espalhados com várias mulheres concubinas. E os 3 primeiros filhos aí, eu estou dando só um rapidinho, são filhos com mães diferentes. Então, eles são irmãos por parte de pai. É importante dizer isso. E essa história aqui da perseguição, ela começa em 2 Samuel, capítulo 13. Ela vai do 2 Samuel, capítulo 13, até o 18. Tá? A perseguição de verdade começa lá pelo 16, 17. O início da história, melhor dizendo, começa no 13, onde Aminon, que era o filho primogênito de Davi, ele se apaixona por Tamar, que era uma jovem, que era irmã por parte de mãe e pai de Absalão. Tamar era irmã de Absalão, correto? Aminon só era irmão deles por parte de pai. Tamar era irmã de Absalão por parte de mãe e de pai. Então Absalão se apaixona por ela, uma história muito, muito complexa, sabe? Muito bem... Tem até um nome isso, vou lembrar daqui a pouco. E ele força essa jovem a ter relações sexuais com ele. Ele estupra ela, a verdade é que acontece um estupro ali. Uma relação sexual. Uma relação sexual sem consentimento. E ele repudia ela rasga as suas vestes, ela tinha uma túnica talar até os punhos, colorida, que distinguia ela de outras pessoas, dizendo que ela era filha do rei. Rasga suas vestes, cobre sua cabeça com cinza, com terra, não falo de memória agora. E Absalão fica com muito ódio de Aminon, a ponto de montar uma situação para poder matar Aminon. Aminon está embriagado, ele manda matar Aminon. Isso causa um problema muito sério. Absalão foge de Jerusalém, fica 2 anos fora. E Davi chora muito, pranteia muito por conta de Aminon. E Davi não queria ver sua família desse jeito rachada. E é importante a gente também ressaltar que essa questão que acontece ainda é resquício daquilo que Davi tinha feito com Batseba, eliminando Urias, tá bom? Resquício disso aí, isso aí se prolonga, porque Davi perde filhos por conta daquilo que ele faz lá atrás. A espada não se apartaria da casa Exatamente. E então, resumindo aqui a história, gente, Absalão foge, tá? E Absalão, ele é aconselhado por um homem chamado Aitofel a voltar, né? Montar uma conspiração e tomar o trono de Davi. Resumindo a história, tanto Aitofel aconselha Absalão quanto um homem chamado Hussai. Os dois aconselham. Hussai, ele dá conselhos para Absalão, só que com o intuito de beneficiar Davi. Aitofel não. Aitofel dá conselhos a Absalão com o intuito, de fato, de prejudicar Davi. Tanto que esse homem chamado Aitofel se mata, porque o conselho que ele tinha dado não dá resultado. A questão é que Davi está fugindo, Davi foge, Simei amaldiçoa Davi, depois Davi volta, retoma o trono dele, etc. Então, nessa fuga que Davi implementa, ele se hospeda nas cercanias com um homem chamado Barzilai, Gileadita. Enfim, ele consegue ser acolhido, tal, volta, enfim. Nesse meio tempo é que Davi está compondo esse salmo. Por quê? Porque é um salmo que ele está sendo perseguido. Tá? É importante a gente falar aqui rapidamente que essa perseguição está em 2 Samuel 17. E um detalhe, gente, o verso 1 e verso 2, agora eu passo para ela, eu já tomei muito tempo. Davi está se queixando do aumento dos seus adversários. Tá? Uma conspiração acontece. Davi está se queixando com Deus. O Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que me dizem de mim, não há em Deus a salvação para ele. O que eles estão fazendo aqui, gente, estão desacreditando no Deus de Davi. E
parece que isso mexe com Davi a ponto dele levantar esse clamor. Isso aqui parece para nós uma oração, né? Não só uma oração, é um cântico, mas isso aqui é uma oração. Ele está falando para Deus o seguinte: Senhor, os meus inimigos se aumentaram demais, não eram dessa forma, não. Eu tive poucos, eu não tive poucos, não. Eu não tive tantos inimigos quanto agora eu tenho. E o pior, um dos meus maiores inimigos agora é o meu filho. Meu Deus, de própria casa. Olha só, gente, o da própria casa é inimigo de Davi agora aqui. E aí eles estão desacreditando do Deus de Davi, porque eles dizem o seguinte, ó, o que eles dizem aqui, ó. São muitos que dizem de mim, dele próprio, né? Não há em Deus salvação para ele. Ou seja, cara, não dá mais não. Não acreditava mais nele. A forma que nós estamos se levantando contra você, nem o Deus que você serve vai conseguir te livrar. Meu Deus. Mas eles mal sabiam que o Deus de Davi continuava sendo um Deus de livramento. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu anotei algumas coisinhas aqui que quero dividir com vocês. Ele já explicou praticamente toda a história, então o contexto aqui era que Davi fugia do seu filho Absalão. E quando você observa ali o verso de número 6, fala que era 10 milhares, aproximadamente um exército de 10 milhares de soldados. Imagina aí, 10 milhares de soldados cercando ali para lhe causar dano. Na verdade, queria a morte dele mesmo. Mas Davi, ele poderia muito bem, como rei, Davi ainda era rei. Davi ali, ele podia muito bem chamar o seu exército e o seu exército pessoal, o seu exército real, vamos dizer assim, para que viesse livrá-lo. Mas não. Davi, ele escolheu, ele desejou pedir ajuda para o Rei Celestial, pedir ajuda para Deus. Ele pediu misericórdia de Deus. Então, o que eu aprendo quando a gente lê esse salmo aqui? Precisamos aprender a descansar. Precisamos aprender a não ter medo das pessoas que se levantam contra nós, das injustiças que fazem contra nós, porque sabemos que existe um Deus, que ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. Davi estava correndo risco ali de morte, mas ele sabia que a única pessoa que podia dar a vida e tirar a vida é o próprio Deus. Então, ele não se importou, não, ele sabia que quem poderia livrar ele era Deus, que a sua vida estava nas mãos de Deus e não dos seus inimigos, mesmo que fosse 10 milhares. Gente, é muita gente. Então, a palavra que eu aprendo aqui lendo esse salmo é: viva de forma confortável. Viva de forma sem medo. Por quê, Karine? Porque tem gente que tem medo dos seus inimigos, tem gente que tem medo das dificuldades, das adversidades, dos problemas, e tudo isso é motivo para paralisar, para não fazer, ou para não servir ao Senhor. Só que aqui Davi está mostrando pra gente que o que está acontecendo com ele é para as pessoas verem o Deus na qual ele serve. É para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Posso continuar ou você quer falar? Pode continuar. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu queria só dividir com vocês, porque eu sempre tive curiosidade disso. Então é uma curiosidade. Daqui a pouco a gente volta a fechar sobre isso. Mas na sua Bíblia deve estar aparecendo aí, por exemplo, no verso 2 diz assim, ó: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí tem entre parênteses a palavra Selá. Na maioria das Bíblias tem isso, tá? E eu sempre tive muita curiosidade de saber o que significa a palavra Selá, tá? Então, gente, olha só, essa palavra é uma palavra hebraica. Ela aparece 71 vezes nos Salmos, 3 vezes no livro de Abacuque, embora não se saiba exatamente para que foi empregada, e é mais provável que fosse uma indicação musical para que os cantores ou a orquestra tocasse de forma mais forte ou de forma crescente a música. A segunda possibilidade, um sinal para que as pessoas conseguissem usar as suas mãos ou a sua voz em adoração. Então é como assim, olha, não só fala, adora também, usa a sua mão para adorar. Ou também adoração a Deus, né? Que o pastor também proferisse uma bênção, também poderia ser usado para esse momento, como tivesse alguém abençoando, tá? Ou, por último, né, um termo equivalente ao amém, assim seja, ou ao aleluia, louvado seja o
Senhor. Então, todas as vezes que você vê essa palavra selar, se você tem a curiosidade, como eu tive, pesquisa, é basicamente sobre isso. É como tivesse ali confirmando, como um amém, um aleluia, ou como tivesse uma adoração, ou como se fosse um louvor ali cantando, tá? Então, só para você ter noção. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu já vi alguns estudos dizendo que essa palavra, nem sabia que ela fala isso, tá? A palavra selar poderia significar uma parada da orquestra, dos instrumentistas, em respeito e reverência à santidade de Deus, coisa desse tipo assim. Eu ia falar muito sobre isso, eu ia falar também sobre isso em algum estudo, agora não me recordo qual foi, tá? Então, gente, verso 4, olha o que o verso 4, verso 4 me chamou muita atenção, como o Fábio já falou no início, é uma oração, parece aqui que o salmista está fazendo uma oração, e ele fala assim, ó, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Então, Deus, ele não é limitado a espaço. Aqui, quando Davi, ele escreve isso aqui, ele escreve poeticamente, independente de onde você esteja, ele escreve ali que Deus ouviu ele do santo monte. Aqui o monte aqui fala do local onde estava o templo, enfim. Mas aqui está mostrando que independente de onde você esteja, ele escuta o seu clamor, Amém. ele escuta a sua oração. Ó, só o Fábio deu amém aqui. Não ouvi teu amém aí, não. Não ouviu teu glória aí, não. Dá um glória a Deus aí, sabe por quê? Porque se você clamar agora, se você orar agora, se você buscar agora, sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir você. Deus vai te ouvir, gente. Então, olha o que aconteceu. Então, presta atenção, que aí eu vou passar para ele aqui agora. Davi orou, clamou. Aí o verso seguinte fala, sabe o quê? E eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, ele deitou, dormiu e acordou. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o sono não vem. Por quê? Você fica preocupada, você fica com a sua cabeça cheia de coisa, não é assim? A ansiedade bate, o desespero bate, a depressão bate e você fica sem sono. Só que a sua cabeça não para. Só que o que Davi tá ensinando pra gente aqui? Gente, tinha um exército de 10 milhares de pessoas ali querendo matar ele, querendo tirar a vida dele. Eu acho que eu não ia dormir também não, gente. Eu fico imagina, sei lá, tô dentro de uma caverna, daqui a pouco chega esse povo todo. Claro, Davi fez o quê? Orou, clamou, deitou e dormiu. Você não pegou isso. É o que Deus está querendo dizer para alguém aqui hoje. Mesmo se tem alguém te perseguindo, seja no trabalho, seja, sei lá, em qualquer ambiente que você esteja, mesmo se você esteja passando por uma maior dificuldade que corra até risco da sua vida. Corra até o risco da sua vida. Deus está falando, ore, clame. Você pode ter certeza que tem livramento do Senhor para a sua vida. Tem livramento de Deus para alguém aqui que está assistindo essa live. Então, Davi, ele tinha plena certeza que Deus o chamou, que Deus estava no controle de toda a sua vida. Então, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei aquilo que tem tirado o teu sono. Mas a palavra para alguém aqui é, clame a Deus, busque a Deus, dobre seu joelho agora quando acabar essa live aqui, fala com ele, mas principalmente, e eu encerro e passo a oportunidade para o Fábio, agradeça. Por que eu tenho que agradecer, Karine? Porque isso significa que você entende que Deus está no controle da sua vida. Então agradeça, a fé é isso, é você agradecer sabendo que Deus já livrou você. Ele já ouviu você e ele já livrou você. Então agradeça e vai dormir. E vai dormir, você pode ter certeza que o sono vai vir, tá? Se você não dormiu madrugada, o sono vai vir. Ore e fala com Deus, tá bom? Deus está falando para alguém que tem salvação física, terrena, espiritual e eterna. Toda essa salvação vem do Senhor. Deus está livrando pessoas aqui, gente. Tá lá no final do Salmo. Se você ler o verso 8, diz assim, ó, a salvação vem do Senhor. Tem salvação para tua vida, então fica tranquila, vai dormir. Vai, amor. É isso aí, vamos lá, gente. Vamos cair do fim aqui encerrar. Voltar aqui, tá? Dos versos 3 ao 4, a chave mental de Davi vira. Porque o Davi que está falando para Deus que os adversários dele cresceram dos versos 1 ao 2, agora está dizendo, porém tu, Senhor, és o meu escudo e protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Percebeu, gente? Ele está dizendo, falando que Deus é escudo protetor dele. Ou seja, ele é o escudo, tá? É a proteção contra os que lançam algum tipo de coisa nele. Tá? Escudo serve para isso. Defender-se de coisas que as pessoas lançam na gente. E é interessante a gente falar que esse Davi que estava passando por essa situação nos versos 1 e 2, a chave dele mental e vira, ele está deixando claro para ele o seguinte, que a confiança dele aumenta, é plena, e pressões externas não anulam convicções internas. Ah, não, anota essa. Fala devagar. Ele está dizendo o seguinte, pressões externas não anulam convicções internas. Meu Deus, eu vou anotar. Está cheio de perseguidor, pressões externas. Só que eu tenho um Deus que é meu escudo, convicção interna. Pressões de fora não podem fazer você perder a convicção que você tem dentro de você. O teu Deus continua sendo o teu escudo. Glória a Deus. Ok? Detalhe, ele diz assim, ó, no verso 5 e 6, ele consegue dormir, irmão. Coisa linda, né? Ele consegue dormir. Em meio às perseguições, Davi está levando uma vida normal. Foi dormir. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Até sonhou. Sabe por quê? Porque perseguidores andam de nariz empinado. Meu Deus. Perseguidos andam de cabeça erguida e dormem tranquilos. Vou falar de novo. Perseguidores, vou melhorar a frase. Perseguidores não conseguem dormir e andam de nariz empinado. Perseguidos descansam tranquilamente e andam de cabeça erguida. Aleluia. Sabe qual a palavra de Deus para o coração aqui? Que Deus lhe dê tranquilidade mental a partir de hoje. Você consiga colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Encerramos aqui dizendo para você o seguinte, do verso 7 ao verso 8, Davi também não é fácil, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo dos meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção seja sobre o teu povo. Aqui está falando de um golpe no rosto, né? Tem um significado de sinal de grande humilhação. Ele estava pedindo para Deus deixar os inimigos dele banguela. É isso mesmo. Vou ler para você aqui, ó. Pois desferes um golpe no queixo de todos os inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Deixar banguela. É isso que ele está falando, gente. De verdade. E aí que está a grande questão, por quê? Eu fui ler alguns comentários, os comentários estão afirmando que é um comparativo com feras. E as feras, elas usam na sua maioria de expediente de caça seus dentes. Os dentes desses animais ferozes são a arma que eles têm para poder fazer as suas caçadas. Era isso que Absalão era. Então, quando Davi está colocando em pauta, dizendo para Deus para quebrar os dentes, está dizendo o seguinte, ó, neutraliza qualquer tipo de poder que meu inimigo tem. E não é que eles foram neutralizados mesmo? Davi voltou a reinar, voltou a governar e voltou a fazer aquilo que ele tinha que fazer no reino de Israel. Durma com tranquilidade e volte a fazer aquilo que Deus lhe chamou para você poder fazer nesse tempo. Eita glória! É isso. Gente, terminamos mais um devocional. Quem gostou, reage aí. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de mandar para alguém, tá bom? Obrigada pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua atenção, por você estar aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar rapidinho. Passamos um pouquinho do horário hoje, mas vamos para frente. Senhor Jesus, te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome. Toma essa pessoa que ouviu esse devocional, que assistiu esse devocional nesta manhã. Abençoa a vida dela, equilibra a mente dela, tranquiliza o coração dessa pessoa em meio às dificuldades, situações, problemas financeiros, emocionais, sentimentais, familiares, espirituais, ministeriais. Abençoa essa pessoa, meu Deus, essa pessoa está aqui hoje, Pai, necessitada de uma resposta da tua parte. A resposta tranquiliza o teu coração, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Toma nosso sábado nas suas mãos e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Então, gente, paz de Cristo a todos. Um abraço.